Boa noite, tudo bom, internautas? Estamos começando mais uma videoaula com o professor João aí. Vamos hoje fazer um algoritmo baseado em cima de uma lista de exercícios que a gente fez no dia 7 de agosto, no mês passado. Então eu vou escolher o exercício número 16 para a gente desenvolver. Tá? Escrever um algoritmo que leia 3 notas obtidas pelo aluno, durante o semestre e calcular a média aritmética. E depois a gente vai fazer uma comparação aí com o seu. Se a média for maior que igual a 7, ele é aprovado. Se não, ele vai ser reprovado com a média inferior a 5. E também se a média for, também ele vai entrar em recuperação se ela estiver na casa de 5.1 até 6. Vamos fazer essa comparação aí, colocar uns... Se vocês me permitirem, vou colocar bem baixinho, só para ficar um fundo musical bem interativo com vocês. E vamos começar com o algoritmo. Tá? Tenho um tempo até de 15 minutos para colocar no YouTube, senão tenho que pagar para ter mais, para poder colocar filmes maiores. Vamos lá. Vou declarar as primeiras variáveis do algoritmo. Eu vou copiar aqui e tem uma música por baixo. Quando você usa essas duas barrinhas aqui, é que você pode colocar um comentário, Então, eu vou tentar ensinar vocês a ter como regrinha colocar 5 comentários, porque fica bem mais fácil da gente, a gente sempre organizar nossos códigos. Vocês têm que imaginar que vocês sempre criam um código para outras pessoas, tá? Então, a gente desenvolve código também para outras pessoas e ainda que não sabem mexer com o computador. Tá? Então, por isso que existe esse código-fonte, para tentar colocar uma forma mais dinâmica para as pessoas poderem entender, E outro programador que também puder vir mexer no meu código, ele vai interpretar as minhas variáveis. Então, ele olhando minhas variáveis, ele já vai ter uma noção, ele quer colocar aqui sobre notas, E média, então deve ser de uma escola. Vou colocar aqui no formato real, tá? Que, por exemplo, eu vou dividir depois as notas, E fica bem mais fácil. Outro detalhe que vocês têm que cuidar é quando você vai declarar a variável aqui, por exemplo, média. E aí vamos falar para digitar as notas. Vamos colocar aqui para digitar as notas. Eu vou cuidar. Esse detalhezinho de escrever rápido aqui, pessoal, é alguns comandos, de agilidade quando você é programador, digite uma. 0 a 10, tá? Eu já vou colocar essa regrinha aqui porque o nosso programa ele vai interpretar essa nota aqui, tá? Porque se eu vou falar média 7, daí eu coloco lá pro cara digitar, para digitar 70, daí não vai dar certo a minha lógica. Tá? Então eu vou informar para o usuário que ele coloque essas notas, Fica bem mais claro também para o usuário, você vai digitar uma nota de 0 a 10, tá? Você não vai digitar mais do que isso. Professor, tem outras formas de eu pegar e falar para ele fazer só de 0 a 10? Tem, mas eu vou com o tempo ensinar esse detalhe, pessoal. Então aqui, receber
Agora eu já posso fazer a média? Posso fazer a média já. A média vai atribuir então nota 1 mais a nota 2 mais a nota 3. Eu vou dividir por 3, né? Para fazer a média eu divido por 3. Agora vamos fazer uma comparação então, já que ele vai passar, ó, um bem segredinho aqui, ó. Digita a palavra CES e dá um Ctrl espaço. Ele já puxa para mim já como que seria toda a plataforma C, tá? Para mim, tenho fazer o primeiro cálculo assim. Se a média for maior, música, achar um pouco, eu gosto de ouvir música, né? Maior ou igual a 7, então eu faço o escreva, falando, informando para o meu usuário que ele está aprovado. Já no senão, ele vai fazer outra coisa aqui. Professor, por quê? Nós temos duas comparações. Nós tínhamos que fazer um outro C porque tem essa situação. Se ele não aprovar, pessoal, com a média aritmética 5, ele vai reprovar total, não vai ter chance nenhuma. Mas se ele tirar de uma média de 5.1 a 5.6, então ele pode ser aprovado em recuperação. Então vamos falar então se ele é aprovado ou em recuperação. Então a ideia do computador é assim, ele pega primeiro, faz aqui, valida essa informação. Se ele não validar essa, ele entra nessa. E se não validar essa, ele entra nessa. Tá? Então vamos escrever aqui. Eu escreva, né, reprovado. Então, estou usando os programas de vídeo aí. Média menor igual a 5. Se não, escreva recuperação. Então nesse caso aqui a gente vai entrar aqui se está aprovado, né? Se não, ele entra aqui ou entra aqui, tá? Então vamos ver se está rodando já. Onde já está rodando? Já configurei. Primeira nota 6, a segunda nota 6 e eu vou colocar um 4. Ele entrou em recuperação, tá? Então nesse caso ele entra em recuperação porque a sua nota foi inferior, foi a sua média de 5.6, né? Se a gente fosse fazer o cálculo da média dele, a gente pode até mostrar a média dele. Vamos até colocar aqui, ó, é provado a sua média não atingiu 5. Sua nota é. Aí podemos colocar aqui para ele já saber por que eu não passei, né? Em recuperação, a sua média não atingiu 7, mas sua média não é, né? Então nesse caso a gente já vai ter que fazer um cálculo, né? Porque a gente pode fazer um cálculo. Média. Mas vai ficar bem mais bonitinho, vai mostrar, né? Aprovado. Então, ó, vocês podem implementar. Quando a gente vai fazer um código, a gente pode fazer um código simples, mas a gente também pode ir implementando, né?
reprovado. Parabéns. A sua média final é Vamos ver agora como vai ficar bem bonitinho. Deixa eu só ver o nosso tempo. 10 minutos, tá pessoal? Já tá finalizando. Então, 8, 7, 6. Parabéns, a sua média final é certa. Olha, isso daqui passou no fim, né? Mesmo. E eu vou fazer novamente outro aqui, reprovando. 4, 5, 6. Reprovado, a sua média não atingiu 5, a sua nota é 5. Né? Maior que 5, vou escrever aqui. Não atingiu maior que 5. Então ele reprovou, infelizmente, né? Tinha que ser em cima de ponto 1. Né? Sua nota não atingiu a média e não atingiu maior que 5. A sua nota é, né? Recuperação, a sua média não atingiu 7, mas a sua média final é. Então pessoal, essa daqui foi um exemplo para vocês entender um pouco da lógica do C. Ó, vamos colocar aqui 7, 8. Então, por que o professor colocou esse daqui em real? Porque quando você pode ter uma nota quebrada, né? Então, nesse caso aqui, ele colocou com as casas, né? Todas as casas. Ó, então, entrou em recuperação, mas a sua nota final é 6.6. E o C, ele funciona dessa forma aqui, ó. Busca o primeiro, valida se é verdadeiro, aí ele entra num falso, né? Então, verdade e falso. Já que não atingiu, aí ele vai buscar essa verdade aqui primeiro, senão vai buscar essa. Mas observam aqui que vocês têm que fechar o C toda vez aqui, ó, né? Esse C fecha aqui e esse C fecha aqui, tá bom? Então até na próxima aula, pessoal. 12 minutos, nosso tempo limite quase, né, para finalizar o nosso algoritmo, com todas as explicações bem detalhadinhas, tá bom? Até mais, até na próxima então.